Olá, boas-vindas a esta análise de hoje. Temos um estudo fascinante pela frente. A gente vai explorar o universo dos fundos de investimento imobiliário, os famosos FIs, né? Mas com foco muito específico. O boom, a verdadeira explosão do setor de galpões logísticos. E para tornar tudo isso bem palpável, vamos analisar dois exemplos do mercado atual que são absolutamente contrastantes. De um lado, a estabilidade inabalável de um gigante consolidado. Do outro, uma história bem dramática de crise e revolta estratégica. É literalmente uma aula prática sobre como o mercado financeiro precifica o risco e a segurança. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar direto nisso. Uma questão intrigante para começar. Como é possível capturar parte do lucro gigantesco do comércio eletrônico sem gerenciar um único estoque ou sem criar uma loja virtual sequer? A resposta não está na nuvem, está no concreto, no aço. A resposta está naquelas estruturas colossais que fazem o e-commerce simplesmente funcionar, os galpões logísticos. Sempre que uma compra online chega rapidinho numa residência, tem um mega galpão operando nos bastidores. É exatamente aí que entram os fundos imobiliários de tijolo, permitindo que a gente seja, na prática, dono de uma fração desses imóveis. O nosso roteiro de hoje é super direto. Tópico 1, o boom dos galpões. Tópico 2, o gigante estável, BTLG11. Tópico 3, a grande reviravolta, TRBL11. Tópico 4, raio-x dos indicadores. E fechamos com o tópico 5, o impacto da economia. Começando pela seção 1, o boom dos galpões impulsionando a economia digital. A explosão do comércio digital simplesmente virou de cabeça para baixo a paisagem imobiliária brasileira. Antigamente, armazenar mercadoria significava buscar o terreno mais distante e barato possível só para estocar caixas. Mas hoje, a dinâmica é outra. A velocidade virou a moeda mais cara do varejo. E isso nos leva àquele conceito de last mile, a famosa última milha. Essa é a etapa final e a mais crítica de toda a entrega. A demanda mudou drasticamente para galpões ali, na beiradinha das grandes cidades, colados em rodovias ou aeroportos, tipo Guarulhos, por exemplo. Ativos estrategicamente posicionados para essa última milha ficaram incrivelmente valiosos e são disputados a peso de ouro pelas gigantes do varejo. É o coração pulsante da nossa economia moderna. Avançando para a seção 2, o gigante estável BTLG11, o Golias da logística. Isso ilustra brilhantemente o tamanho da operação. Basta refletir sobre este número. Um patrimônio líquido colossal na casa dos 5,46 bilhões de reais. É muito capital. Se o setor logístico fosse um jogo de xadrez, este fundo seria a rainha do tabuleiro. E entender essa montanha de capital é fundamental, porque isso traduz autoridade, traduz resiliência. Um fundo com esse tamanho todo tem um poder de barganha gigantesco, enorme capacidade de diversificação e atrai naturalmente grandes locatários que só querem parceiros super sólidos para operações de longo prazo. A força de todo esse dinheiro está espalhada estrategicamente pelo mapa. Enquanto o fundo marca presença em vários estados essenciais, o grande pilar mesmo é São Paulo, com 25 imóveis. E faz todo sentido, não é? São Paulo é indiscutivelmente o maior mercado consumidor do país. Ter 25 ativos nessa região é o que ancora de verdade a estabilidade do fundo. É uma aposta contundente na região onde o fluxo de capital e de mercadorias é o mais denso e constante do Brasil. O reflexo dessa estratégia de localização super premium é uma taxa de vacância de apenas 3%. No mercado imobiliário corporativo, ter 97% de ocupação é um indicativo de sucesso absoluto. Significa que praticamente todo o espaço disponível está lá, gerando receita constante com aluguéis todos os meses. Isso cimenta o status do BTLG11 como um veículo financeiro de baixíssimo risco, atraindo quem busca noites de sono tranquilas e total previsibilidade na conta bancária. Agora, mudando o clima na seção 3, a grande reviravolta, TRBL11, o Davi resiliente. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. O mercado financeiro não é feito só de gigantes adormecidos em berços esplêndidos. É fascinante acompanhar histórias que parecem roteiros de cinema sobre risco e gestão de crise. O TRBL11, que passou por uma mudança de gestão e de nome lá em 2023, pegou uma verdadeira tempestade perfeita em 2025. Imagina o pesadelo de ter mais da metade do espaço físico vazio. A vacância bateu alarmante 50,16%, gerando um estresse operacional severo pela saída de inquilinos de um ativo gigante em Contagem, Minas Gerais. Mas a resposta da gestão foi cirúrgica. Em janeiro de 2026, eles venderam um grande ativo no Rio de Janeiro por mais de 109 milhões de reais. Levantaram caixa e quitaram dívidas antecipadamente. Uma manobra fundamental para tirar a corda do pescoço.
E então, apenas um mês depois, veio o golpe de mestre. O ativo problemático em Contagem foi integralmente alugado para a Shopee, uma gigante absoluta do varejo digital, num contrato seguro de 60 meses. Esse movimento não só zerou a vacância daquele galpão, como transformou uma tragédia financeira em previsibilidade de receita de longo prazo, puxando um rally de valorização para o fundo. É literalmente a jornada do herói versão Faria Lima. Entrando na seção 4, raio-x dos indicadores, o duelo financeiro. Agora, o que é realmente interessante analisar aqui é a matemática pura. Temos dois cenários muito bem desenhados, a montanha inabalável e a fênix ressurgindo das cinzas. Colocando as emoções de lado, vemos a teoria financeira do risco e retorno aplicada na prática. O preço sobre valor patrimonial, o famoso P/VP, indica quanto se paga pelo patrimônio do fundo. O BTLG11 está em 1 e 1, ou seja, negocia um pouquinho acima do que realmente vale nos tijolos. É o custo da tranquilidade. Já o TRBL11 negocia a 0,93, um belo desconto sobre o seu valor. Em contrapartida, por carregar esse histórico de estresse recente, o TRBL11 precisa oferecer mais, entregando um dividend yield de cerca de 10,01% ao ano, contra os 9,15% do gigante BTLG11. Para fixar bem o conceito, essa dinâmica de prêmio contra desconto é o coração de qualquer análise fundamentalista. Paga-se mais caro, o tal do prêmio, pelo BTLG11, porque a chance de algo dar muito errado é vista como minúscula. É a taxa da segurança. Por outro lado, o TRBL11, mesmo com os excelentes contratos recentes de 60 meses, ainda carrega a cicatriz do susto de 2025. O mercado, portanto, exige um desconto na compra e um prêmio maior no pagamento mensal, o yield, para justificar a entrada num ativo que está finalizando a sua fase de recuperação. E chegando à nossa seção 5, o impacto da economia. Ampliando a visão. Então, o ponto crucial é lembrar que esses fundos não flutuam num vácuo, certo? Eles operam ancorados no solo brasileiro, sob as regras da nossa economia. É vital entender essas duas forças massivas que empurram o setor para lados opostos. De um lado, a taxa Selic. Quando os juros básicos estão altos, a renda fixa fica muito atrativa e sem risco. E isso drena o dinheiro que iria para os fundos imobiliários, puxando o valor das cotas para baixo. Do outro lado, a gente tem a inflação. Diferente de uma aplicação financeira qualquer, os galpões são ativos reais, de concreto. Quando a inflação sobe, os contratos com inquilinos com a Shopee são reajustados para cima por índices como o IPCA. É uma proteção natural formidável, garantindo que o fluxo de caixa dos fundos cresça junto com o custo de vida. Ao final desta análise, os dados que exploramos trazem uma reflexão incontornável. Qual estilo de investimento vence? A estabilidade premium de um gigante ou o alto rendimento com desconto de uma grande reviravolta? Diante dos fundamentos de localização, da importância da última milha e das métricas financeiras de cada fundo, a verdade é que não existe uma única resposta certa. A tranquilidade inabalável que custa um pouco mais caro ou a rentabilidade agressiva de um fundo que superou a tormenta e negocia com desconto. O universo da logística tem bastante espaço para ambas as teses. O mais importante de tudo é entender perfeitamente os riscos e o que se está adicionando ao portfólio. Muito obrigado por acompanhar mais este estudo detalhado e até a próxima análise.